Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Matando Curiosidade. Eu sou o esquilinho responsável por matar a sua curiosidade de hoje. Estamos prestes a mergulhar em um território automotivo um tanto peculiar. Antes de começarmos essa jornada pelo mundo dos automóveis desajeitados, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora, prepare-se para uma mistura de design duvidoso, ideias criativas que não deram muito certo. Começamos nossa lista com um verdadeiro clássico da feiura automotiva. Um Pontiac Aztek, mais conhecido como o carro do Sr. Walter White. Muitas vezes foi citado como um dos carros mais feios já produzidos. O Aztek foi projetado para atrair um público mais jovem e aventureiro, mas seu design único não foi bem recebido pelo público em geral. Algumas características pretendiam ser práticas, como uma traseira com espaço de carga expansível e um sistema opcional de tenda que se conectava à traseira do veículo para criar uma área de acampamento. No entanto, o design exterior peculiar do Aztek foi amplamente criticado, e muitos consideraram o carro como tendo uma estética desajeitada e pouco atraente. A MC Passer. O Passer foi lançado durante um período em que os designs automotivos esperavam a voltar para um estilo mais arredondado e suave. O design incomum levou a uma ampla variedade de reações por parte do público entusiastas de veículos. Muitas pessoas consideravam o carro pouco atraente ou mesmo bizarro, o que gerou críticas negativas em relação ao seu design. Foi projetado com dimensões compactas para a época, mas sua forma larga e baixa o tornava um carro com uma silhueta incomum. Isso fez com que a proporção do veículo parecesse desequilibrada para muitos observadores. Smart Fortwo. Embora tenha uma abordagem interessante em termos de tamanho e economia de espaço, algumas pessoas acham o design do Fortwo pouco atraente. O design único reflete sua função principal: deslocar-se pelas ruas urbanas com facilidade. Com sua carroceria de duas portas e uma parte traseira otimizada para o espaço, o Fortwo demonstra que a inovação pode vir em pacotes pequenos. Oferece opções de personalização que permitem aos condutores expressar sua individualidade através de cores vibrantes e detalhes internos. Trabant. Produzido na antiga Alemanha Oriental, o Trabant é frequentemente considerado antiquado e pouco atraente. Esse carro era conhecido por seu design simples e construção que empregava materiais como plástico reforçado com fibras de algodão para a carroceria. Isso conferia ao carro sua aparência distinta, mas também resultava em uma estética e sensação que muitos consideravam datadas. Permanece uma peça importante da história automotiva e cultural da Alemanha Oriental. Chevrolet SSR. Foi produzido pela Chevrolet por um curto período de tempo, de 2003 a 2006. Ele combinava características de uma picape com elementos de um conversível retrátil, criando um estilo distintivo que chamava a atenção. O destaque mais era o seu teto retrátil rígido, que podia ser baixado para transformar o veículo em um conversível. Isso proporciona uma experiência de condução única, permitindo que os ocupantes desfrutem da sensação de dirigir ao ar livre. Muitas pessoas acharam a combinação de características de picape e conversível um tanto incomum e fora do comum. O design retro e as linhas atrevidas também polarizaram as opiniões entre os entusiastas de automóveis e o público em geral, com alguns elogiando a audácia da Chevrolet em criar algo tão diferente e outros criticando a falta de coesão no estilo. Nissan Cube. Este carro é conhecido por seu design único e quadrado, semelhante a um cubo que o diferencia dos designs de carros mais convencionais. O Nissan Cube ganhou popularidade em certos mercados, especialmente entre aqueles que apreciavam seu design único e não convencional. Ele tinha como alvo um grupo demográfico mais jovem e consciente do design. Muitos acham sua aparência terrível, porém outros colecionam justamente por ser diferente dos modelos convencionais. Fiat Multipla. O Multipla era conhecido por seu design único e não convencional.
Uma das características mais marcantes do Fiat Multipla era o design frontal, que apresentava dois pares de faróis bem espaçados posicionados na parte inferior do para-choque dianteiro, dando ao carro uma aparência de inseto. Apesar de sua aparência nada convencional, o Fiat Multipla foi projetado pensando na praticidade. Tem um interior modular, com 3 fileiras de assentos, permitindo acomodar até 6 passageiros em um espaço relativamente compacto. O carro foi oferecido com uma variedade de motores, incluindo opções a gasolina e diesel, proporcionando uma combinação de eficiência de combustível e desempenho. Reliant Robin é um exemplo de um veículo que se tornou conhecido não apenas por seu design peculiar, mas também por suas características únicas de condução. Apesar de suas restrições, o Robin conquistou um lugar na história automotiva como um veículo que se destacava da norma, mesmo que essa diferença não fosse sempre vista de maneira positiva. O carro tinha uma tendência a inclinar-se nas curvas e poderia ser facilmente desequilibrado, especialmente durante manobras rápidas ou viragens apertadas. Também era equipado com motores de baixa potência, o que significava que seu desempenho em termos de velocidade e aceleração era limitado. Este pequeno carro de 3 rodas não apenas tinha um visual estranho, mas também era conhecido por sua falta de estabilidade. E por último, mas não menos feio, Aurora Safety Car. O projeto foi idealizado pelo padre Alfred Juliano, com a intenção de reduzir acidentes trágicos. O carro conversível contava com uma gaiola de proteção, algo incomum naquela época, além de barras laterais anti-colisão. A posição dos passageiros era afastada das paredes, também para proporcionar proteção em caso de colisões, vinha equipado com cintos de segurança. Apesar do talento do padre em esculpir carrocerias, ele tinha pouco conhecimento de mecânica. O motor ficou parado durante todo o projeto de 4 anos. Após tanto tempo de inatividade, o sistema de combustível estava entupido. Como resultado, ao percorrer a distância de 137 quilômetros de sua garagem até a conferência de imprensa em Nova York, onde o mundo conheceria o Aurora, o carro quebrou 15 vezes. O Aurora Safety Car é um conceito de 1957 que ficou conhecido como o carro mais feio da história. E assim, encerramos nossa jornada pelos carros mais feios do mundo. Se vocês quiserem ver mais conteúdos divertidos como este, não deixem de se inscrever e ative o sininho para não perder nada. Até a próxima, curiosos!